Flamengo rescinde contrato com o atacante herói do título Mundial Sub-20. Agora é oficial. Conmebol toma a decisão e confirma a anulação da expulsão de Gonzalo Plata. E mais, fair play financeiro tem data para ser apresentado no Brasil. Em novembro, isso pode mudar o futebol brasileiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, dá aquela moral. Aqui embaixo tem um botão. Inscreva-se, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Tá chegando a hora, hein? É daqui a pouco, sorteio de R$100 mil no Pix do Milhão. Dá tempo ainda de você participar, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code ou clica no link aqui para adquirir seus títulos. Números da sorte, você pode ser o novo milionário. Além do sorteio de daqui a pouco, R$100 mil, você adquirindo os títulos agora, clicando no link, você participa e concorre também a R$100 mil na quarta-feira e R$1 milhão na próxima sexta-feira. Ainda ajuda a instituição Criança Cidadã. Além disso tudo, você ainda concorre a vários prêmios instantâneos de até R$50 mil. Comprou o título premiado, ganha na hora. Daqui a pouco tem a live aí, né, do Pix do Milhão. Galera que vai sortear mais R$100 mil hoje. Você não pode ficar de fora. Olha, gente, acabou a fake news. A Conmebol, nesta segunda-feira, publicou aí a anulação da expulsão de Gonzalo Plata. Por que eu estou falando que acabou a fake news? Porque na Argentina, alguns portais estavam noticiando que o Estudiantes iria entrar com recurso caso o Flamengo escalasse Gonzalo Plata. Porque até então o Estudiantes não tinha nenhum documento, né? O Flamengo que recebeu o e-mail da Conmebol, assim como a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. E hoje, a entidade máxima do futebol sul-americano informou que, após uma revisão exaustiva das imagens da partida, a comissão de árbitros concluiu que o segundo cartão amarelo foi resultado de um erro manifesto. O Flamengo, que já havia recebido o comunicado, agora se torna ainda mais oficial. A nota da Conmebol na íntegra foi essa aqui. Com relação à expulsão do jogador do Flamengo, Gonzalo Jordi Plata Jiménez, durante o jogo de ida das quartas da Libertadores, a Confederação Sul-Americana de Futebol informa que, após uma revisão exaustiva das imagens da partida, a comissão de árbitros concluiu que o segundo amarelo foi resultado de um erro manifesto. Cabe ressaltar que, de acordo com as regras do jogo, o segundo cartão amarelo, que resulta em expulsão, não é objeto de revisão pelo VAR, motivo pela qual a sanção em questão não foi revisada durante a partida. Com o objetivo de salvaguardar os princípios de justiça esportiva e equidade, a Conmebol decidiu anular as consequências jurídicas da mesma, pelo que o jogador Plata está habilitado a jogar a próxima partida. Esta decisão reflete o compromisso da Conmebol com o fair play, a integridade do jogo e o respeito pela essência do futebol, garantindo que nenhum jogador seja prejudicado por uma sanção manifestamente incorreta. Então tá aí, gente. Agora o Estudiantes não poderá fazer nada caso o Flamengo coloque o Plata no jogo da volta, lá na Argentina, na próxima quinta-feira, no time titular. Você colocaria o Plata no time titular? Deixa aqui nos comentários. Agora é documento oficial, postado, publicado pela Conmebol, nas redes da Conmebol. Então não tem mimimi, não tem chororô. Deixa aí nos comentários o Plata, que é considerado um jogador titular nesse esquema do técnico Felipe Luiz. Ainda acho que o Plata vai fazer gol lá contra os argentinos, isso aí mexeu um pouquinho com ele. Bom, uma outra informação que não tem a ver com a Libertadores da América, falando sobre uma rescisão de contrato que pegou todo mundo de surpresa, porque é um garoto que tinha um futuro brilhante pelo Flamengo, mas você vai entender agora a notícia. O Flamengo rescindiu na tarde desta segunda-feira o contrato do atacante Felipe Tereza, jogador do Sub-20. Ele foi autor do gol do título mundial da categoria em 2024, quando a equipe era treinada pelo Felipe Luiz, no Maracanã, contra o Olympiacos. O vínculo era até julho de 2026. A decisão partiu do clube
e tem a ver com uma insatisfação com a postura do jogador em treinos e jogos. A base rubro-negra está passando por um processo de reformulação nos últimos meses, com a saída de diversos atletas. A gente teve aí, né, o Matheus Gonçalves foi embora, o Lohan foi embora, entre outros garotos, né? Falei aqui os dois famosos. Bom, o Felipe Tereza tem 19 anos e 25 jogos neste ano com 5 gols. Ele entrou no segundo tempo da vitória do Flamengo nos pênaltis sobre o Barcelona no Maracanã. Nas últimas 2 partidas ficou apenas no banco. Mesmo sendo mais experiente, o jogador perdeu espaço para outros mais jovens. No ano passado, o atacante chegou a ter uma chance no time profissional na partida contra o Grêmio no Brasileirão, quando entrou no fim e fez um gol. Depois disso, foi utilizado somente na equipe alternativa do Campeonato Carioca e não subiu mais. Felipe Tereza chegou ao Flamengo em 2022, aos 15 anos. Ele chamou a atenção ao se destacar no Campeonato Paulista, jogando pela Inter de Limeira. Então tá aí, gente, a nota do Flamengo, na informação, publicada primeiramente pelo Guilherme Flazoeiro, confirmada pelo GE, Flamengo rescindindo aí o contrato do atacante Felipe Tereza por mau comportamento, né? Aí, dizendo aí que a decisão partiu do clube e tem a ver com uma insatisfação com a postura do jogador em treinos e jogos. Isso aí vai dar o exemplo para outros garotos, né? E é importante, na base, é fundamental porque é o processo de transição. É quando o garoto deixa de ser garoto e vira homem, né? No sentido mesmo da palavra. Ele sai da base e começa a atuar no time principal, no time profissional. Aí não é mais garoto, não é mais base. E é importante o clube tomar essa decisão na base para dar exemplo aos outros jovens, para que não cometam o mesmo erro que o Felipe Tereza cometeu. Um garoto que já tinha um certo nome, fez gol de título mundial sub-20, foi importante para o Flamengo na base em um certo período, mas aí, ó, não tem nome certo. O Flamengo foi lá e rescindiu o contrato, ainda tinha um longo contrato com o Felipe Tereza até julho de 2026 e agora ele está livre no mercado, consequentemente com essa fama, né, de motivo porque o Flamengo rescindiu aí o seu contrato. Gente, o Fair Play financeiro no Brasil tem previsão para ser apresentado no próximo dia 26 de novembro, durante o CBF Summit Academy. Foram realizadas 3 reuniões que envolveram membros da CBF, consultores independentes e representantes dos clubes. Está previsto mais um encontro no mês que vem para definição de alguns pontos da proposta. O modelo que está sendo concebido se baseia em diversos projetos já consolidados de ligas internacionais, com algumas adaptações ao cenário do futebol brasileiro. A reunião de outubro contará mais uma vez com a presença dos clubes que têm demonstrado pouca resistência ao projeto. Está todo mundo aceitando de boa o fair play financeiro. Após esse encontro, as equipes terão mais 15 dias para apresentarem novas sugestões para a versão final do modelo, que será levado à CBF no fim de outubro e começo de novembro. Sobre as punições, pessoas que atuam na construção do modelo brasileiro afirmam que elas devem se assemelhar às que já são aplicadas em outros países, como transfer ban, perda de pontos e multas. A intenção é de que o fair play financeiro comece a ser implementado em janeiro de 2026. Isso, porém, será feito aí de forma escalonada num período de adaptação. Espera-se que as regras estejam em pleno funcionamento em até 5 anos. Gente, deixa eu explicar para o torcedor e tirar algumas dúvidas, né? O torcedor que ainda não tem a ideia do que seja fair play financeiro. Aqui no Brasil não tem fair play financeiro, mas nas grandes ligas, né, do futebol mundial já existe. E é o seguinte, vamos pegar o exemplo do Internacional aqui, que comprou o Thiago Maia do Flamengo e não pagou até hoje. O Internacional poderia perder pontos, ser multado no bolso e sofrer um transfer ban, ficar impedido de contratar 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí a depender da decisão final. Ou seja, clubes caloteiros ou iriam se adequar ao fair play financeiro ou iriam quebrar. A verdade é essa. O clube que tem uma saúde financeira ok, como é o caso do Flamengo, está adorando essa questão do fair play financeiro, porque aí você iguala. E uma outra situação, o clube não pode gastar mais do que ele arrecada, né? Até por uma questão lógica. E o fair play financeiro vai ajudar, na minha opinião,
ao futebol brasileiro crescer ainda mais. Porque aí acaba com essa palhaçada, para não dizer outra coisa, do clube. O Corinthians, por exemplo, contratou jogador em todos os lugares e não pagou ninguém, né? Tinha uma pendência com o Flamengo, resolveu, mas o Corinthians tinha contratado o jogador do Cuiabá caiu e o Corinthians não pagou o Cuiabá, né? O Internacional a mesma coisa, outros times que compraram e não pagaram, né? Tem times argentinos cobrando times brasileiros que não pagaram ainda jogadores, enfim. Então tudo isso vai acabar se o fair play financeiro de fato for iniciado aqui no futebol brasileiro. Pode ser uma mudança drástica aí e impactando, né, esses clubes que agem dessa forma. Então, para o Flamengo vai ser bom, né? Para o Palmeiras, que tem uma saúde financeira, vai ser bom, para os outros clubes, enfim. Agora, clubes que estão endividados, clubes que gostam de fazer essas presepadas aí, né? Devo, não nego, pago quando puder. Isso é uma brincadeira, né? O que o Internacional, por exemplo, faz com o Flamengo. Eu estou citando aqui o exemplo do Inter, mas existem outros clubes. E com o fair play financeiro, a parada vai ser séria. Você vai perder ponto, você vai ser multado no bolso, você vai sofrer transfer ban. Imagina um time sofrer transfer ban, um time brasileiro, né? Que lá fora isso aí acontece de vez em quando. Mas aqui um time brasileiro sofrer um transfer ban, ficar 2 anos sem poder contratar. Como é que fica? É difícil, né? Então é isso. Fair play financeiro, a gente vai ficar ligado em qualquer novidade, a gente manda pro ar. Bom, mais uma vez está chegando aí o momento de você adquirir seus títulos do Pix do Milhão. Tem sorteio hoje de 100 mil, tem sorteio quarta-feira de mais 100 mil e tem sorteio sexta-feira de R$1 milhão. O título está aqui no comentário fixado ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!